E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Os 5 maiores bancos aí que podem destinar 30 bilhões para capitalizar o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, após aí sucessivos rombos, né, de Will Bank, Banco Master, Banco Pleno, que estão aí mordendo mais de 50% do fundo e está ficando descapitalizado. Os 5 maiores bancos aí vão ter que arcar com um prejuízo aí bilionário, né? E colocando esse depósito aí de maneira urgente, né? Para aí não descapitalizar muito o fundo e recompor aí a saúde financeira do Fundo Garantidor de Crédito. E a gente vai entender isso, porque isto daí pode penalizar o cliente se algumas dessas coisas que a gente vai falar aqui no vídeo não forem resolvidas, certo? E vai sobrar até para o Nubank. O Nubank também vai ter que arcar com um valor de depósito para cobrir o rombo do FGC causado por essas instituições aí que quebraram e foram liquidadas pelo Bacen. Vamos entender o que está acontecendo. Já considera deixar seu like, se inscreve nesse canal, comenta aí embaixo o que você acha e vamos direto aqui ao que interessa, tá bom? Pessoal, aqui essa matéria é do Broadcast, o portal do Estadão aqui de finanças, economia. Traz aqui estimativas de analistas consultados pela Broadcast é que o montante seja aportado nos próximos meses. O que está em questão aqui diante desses bilhões a serem depositados no FGC por parte dos bancos e até fintechs, né? O Nubank também vai ter que depositar. É isso daqui, ó. O impasse entre essas instituições e o Banco Central sobre o FGC, isso daí pode sobrar para o teu bolso, você que é investidor, você que é cliente. Por quê? Porque os bancos, pessoal, querem que o Banco Central libere o compulsório para reforçar o caixa da FGC, senão os bancos terão que tirar do próprio caixa esse valor aí de 30 bilhões. Os 5 maiores bancos do país. E que bancos é esse, né? E o que é também esse compulsório que os bancos estão pedindo do Banco Central? O compulsório é um valor que os bancos eles são obrigados a depositarem no fundo ali no Banco Central para poder aí manter a saúde do sistema, né? A garantia ali da saúde, da liquidez do sistema. Então é uma obrigação que eles têm que estar depositando. E eles querem que esse valor que está lá seja destinado aí para reforçar ali o Fundo Garantidor de Crédito. Eles querem utilizar esse compulsório, mas o Banco Central está caladinho, não fala nada. E os 5 maiores bancos aí, Itaú, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, terão que arcar com esses maiores custos. Isso vai ficar de graça? Pergunto a vocês. Não ficará de graça. Os bancos aí vão ter que tirar isso de algum lugar. Vão tirar do caixa deles, se o Banco Central não liberar o compulsório? Vão. Aí quem vai pagar a conta que foi retirada do caixa deles? Você, eu. Através de quê? Juros maiores nos empréstimos, né? Em geral, aí a gente pode ter um aumento dos juros para compensar isso daqui, certo? A gente pode ter aí serviços bancários, taxas bancárias que podem aumentar por conta dessa situação, porque os bancos terão que arcar com esse prejuízo, certo? Na casa aí de 30 bilhões. Vai sobrar até para o Nubank? Vai sim, aqui essa matéria traz, ó, até o Nubank vai ter que pagar, tá, pessoal? Um valor aí para essa contribuição da recapitalização do Fundo Garantidor de Crédito. Olha só, o Nubank, por exemplo, arcaria com 251 milhões no primeiro momento. Caixa Econômica aqui, ela nos próximos 60 meses, ela já daria um adiantamento, né, do que ela tem que depositar no Fundo Garantidor de Crédito, e ela já daria esse adiantamento de 5 anos, que é mais ou menos 5,8 bilhões. Então, em vez de ela pagar 5,8 bilhões nos próximos 5 anos, ela já daria esse adiantamento agora, né? Então, isso daí faz uma saída de caixa acontecer muito rapidamente, né, nos bancos, nos grandes bancos, grandes instituições e até as fintechs, né, elas tendem a enfrentar essa dificuldade e elas terão que arcar também com esses valores. Então a matéria do Broadcast vai destrinchando essa situação. A gente vê aí que os grandes bancos vão ter que arcar com esse prejuízo. Engraçado, né? Instituições que foram irresponsáveis, né, fizeram esquemas conforme a Polícia Federal mostrou, tal,
né? Quebraram aí algumas instituições, né? Porque uma estava ligada na outra, ainda tem outras que estão ainda na berlinda, certo? E agora, né, os grandes bancos que vão ter que arcar com esse prejuízo da má gestão, da corrupção de outras instituições, de outras pessoas. Olha o problemão, né? Então percebam que esses bancos que quebraram, instituições ou fintechs, nunca contribuíram com 50 bilhões no FGC, nunca fizeram esse tipo de aporte nessa magnitude. E o rombo deles e o roubo também, né? Os esquemas vão causar um prejuízo bilionário no fundo, né? E quem vai pagar a conta são pessoas que nem tinham nada a ver com isso. E no final de tudo, quem vai pagar a conta? A sociedade, os clientes, né? Porque os bancos não vão deixar isso barato, não existe almoço grátis, alguém tem que pagar a conta. Estão tentando tirar essa grana aí aqui do que a gente conhece como compulsório, né? O compulsório que os bancos depositam lá no Banco Central, mas a gente acha difícil o Banco Central liberar isso por ele temer aí o impacto na saúde financeira do sistema, porque tem que manter, né, um valor ali nesse fundo também, que tem do compulsório dentro do Banco Central, e para recompor o FGC a gente acha difícil isso acontecer. Então os bancos já estão se mobilizando, né, e vendo uma certa dificuldade, porque o Banco Central está calado a respeito disso, né, e os dias vão passando, e pelo que a gente percebe aqui, é os bancos que vão ter que tirar do caixa deles, tá? Olha só, a gente tem aqui a recomposição aí pode custar aí 52 bilhões. Só esses 5 bancos vão ter que desembolsar 30 bilhões, né? Mais da metade desses 50 bilhões que já foram mordidos aí no Fundo Garantidor de Crédito. Então tem uma cifra aqui bilionária de cada banco, né? O que eles vão depositar? O Itaú, só o Itaú seria um depósito de 8,8 bilhões, tá, pessoal? É muita grana para cobrir aí o rombo bilionário no FGC. Então os bancos estão se movimentando nesse sentido. O pior dos cenários que pode acontecer é isso, sair realmente do caixa dos bancos e a gente ter que pagar essa conta com juros mais altos, taxas, serviços que podem vir agora dos bancos, né? E a gente já tem uma Selic em alta no Brasil, isso daí penaliza muito, né, o consumidor, e a gente não pode ter que arcar com isso daqui, né? Porque se os bancos não fizerem isso, deixar esse rombo, daqui a pouco não vai ter mais a garantia no sistema, as pessoas, os investidores vão ficar com o pé atrás se isso daqui não for recuperado. Isso quebra todos os bancos, porque os bancos precisam capitalizar, precisam dar segurança, né? E a segurança que os bancos podem oferecer é dessa forma, através desse fundo garantidor de crédito. Então é por isso que eles estão correndo atrás, porque isso afeta todo um sistema. Principalmente essas instituições, elas são de nível S1, né? Elas não podem quebrar, e elas também são responsáveis pelo sistema financeiro nacional, o sistema bancário, está também com uma qualidade financeira, uma liquidez, né? Aportes, tudo ali em dia, né? E com o FGC também tudo em dia, certo? Então eles são responsáveis por isso no país, né? Porque o Banco Central, o governo jamais deixaria essas instituições, essas 5 instituições quebrarem por eles serem do nível S1. Mas também, em contrapartida, eles têm que arcar com isso daqui. Mas, no fim, quem paga a conta serão os consumidores, infelizmente. Então, já prepare seu bolso se isso daí não se consolidar. No caso, o Banco Central liberar aí o compulsório, né? Então, os bancos vão tirar do próprio bolso e a gente vai ter que ter esse sabor amargo, né? De juros mais altos ou tarifas, etc., para cobrir esse rombo do FGC, tá certo? Então, era isso que a gente tinha para conversar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Comenta embaixo o que você acha e até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!